As pessoas descreveram ver uma entidade que toma a forma dos seus piores medos. You're going on the trip. Never take off your blindfold. We will make it. Nestes vídeos divulgados pela Polícia Federal, internautas aparecem tentando tarefas cotidianas com os olhos vendados, como se vivessem no mundo fictício do filme Bird Box ou Caixa de Pássaros, exibidos na Netflix, onde criaturas misteriosas invadem a Terra, levando todos que olharem para elas a enlouquecerem e cometerem suicídio. O assim chamado desafio Bird Box viralizou, desafiando as pessoas a fazerem coisas vendadas. O desafio surgiu da trama do filme, onde as pessoas são forçadas a usarem vendas para impedir que sejam possuídas por demônios e se tornem presas dos seus piores medos. Na opinião deste psicólogo, as pessoas estão perdendo o limite da razão, influenciadas por modismos das redes sociais e propagadas pela mídia, e acabam sendo desafiadas a fazerem coisas realmente perigosas, como atravessar a rua com os olhos vendados ou andar pela casa, correndo o risco de até sofrerem traumatismos cranianos. Mas é basicamente essa coisa do você confrontar o limite, confrontar a possibilidade do limiar do risco, do limiar do perigo, lembrando que há inclusive uma certa dose de libido e de prazer com relação à exposição ao risco. A gente vê muito isso nos chamados esportes radicais e mesmo nos esportes tradicionais, sempre que há um maior pico de adrenalina, uma maior excitação nervosa que possa trazer alguma fonte de prazer, de alguma forma. Sempre cabe perguntar, por que fazer isso? O que é que eu estou buscando com isso? Jamais tirem suas vendas. Se olharem, vocês morrerão. Vocês entenderam? Em Bird Box, Sandra Bullock é atormentada por criaturas más que torna qualquer um que as vê suicida. Imitadores vendados aparecem nas mídias sociais. Oh my God. Outra preocupação das autoridades é que, em alguns casos, adultos estão induzindo crianças a também participarem da brincadeira perigosa. O primeiro filme do fenômeno Black Mirror chega nesta sexta-feira. No trailer de Bandersnatch, longa derivado da série, um jovem programador começa a questionar a realidade enquanto adapta um romance fantástico a um videogame. No elenco estão os atores Fionn Whitehead, Will Poulter e Aizen Chowdhury. O mais interessante aí é que esse filme será interativo. Os fãs vão poder definir o próprio enredo. Tem várias opções. A Netflix está dando aos seus inscritos um papel numa de suas populares séries. Em Black Mirror Bandersnatch, que estreia sexta, os espectadores escolhem sua própria aventura, fazendo escolhas que impactam o filme, como decidir a trilha sonora. Por todo o filme, os telespectadores são apresentados com escolhas múltiplas e têm 10 segundos para tomarem uma decisão que mapeará o curso da história. O que você quer para o café da manhã? Frosties or Sugar Puffs? Você decide. É a primeira experiência interativa da Netflix orientada para adultos e cativou fãs nas mídias sociais. Nesta sexta-feira teremos uma estreia de um filme interativo de Black Mirror, Edgar, sob o nome de Bandersnatch. O
que aconteceu foi que várias pessoas começaram a buscar ali na internet Black Mirror e entraram nessa página que dava a dica desse filme, um filme da Netflix com esse nome, e aí todo mundo começou a ficar encucado. Os sites começaram a publicar ali, aí começaram a investigar o que seria Bandersnatch, da onde pode vir isso já apareceu ali em um episódio da 3ª temporada da série, versão de testes. Isso tem a ver com um videogame que quase foi lançado em 1984, mas acabou não sendo lançado porque a empresa faliu antes do lançamento. Bom, começou aquela teoria da conspiração bem louca na internet. E aí depois vazou uma sinopse não oficial que diz o seguinte... que essa trama vai acompanhar um jovem programador que transforma uma novela fantasiosa em um jogo. Bandersnatch. It's an adventure game based on the book. Jerome F. Davies was a genius. See that bloke who went cuckoo and cut his wife's head off? E que rapidamente realidade e mundo virtual se mesclam e começam a criar uma confusão, o que é bem Black Mirror, né? Quando nos dedicamos a compreender o que é um jogo, um dos primeiros conceitos que entendemos é o conceito do círculo mágico. Esse conceito ele vem trazido de antropólogos, os quais analisam que o tabuleiro, que a quadra, ela representa um espaço igual a um local de práticas religiosas. Voltando à questão do círculo mágico, o jogador, ao jogar, ele sai de sua realidade e entra na realidade do jogo. Se eu chutar uma bola na rua e gritar gol, não vai fazer sentido nenhum. Se eu fizer isso dentro de uma quadra, eu vou ser celebrado como uma pessoa que fez um ponto. Não obstante a isso, quando eu estou com o joystick na frente da televisão jogando, eu vou focar a minha atenção para o jogo. Tente conversar com alguém que está jogando. Pensando nessa questão do círculo mágico, pensando nessa questão desse universo imersivo que me tira da realidade, que inclusive tem uma série de pesquisas que dentro do círculo mágico eu não tenho a percepção real do tempo e dentro do jogo eu posso fazer coisas que eu não faria na vida real. Eu vou traçar um paralelo com pessoas que cada vez mais buscam não sair de dentro do círculo mágico. Por exemplo, os hikikomori, literalmente do japonês, as pessoas que vivem isoladas em casa. Então é um movimento, é um grupo de pessoas que se recusam a viver na realidade, que elas buscam viver em seus quartos trancadas e até a questão de receber a comida é passada por uma porta e elas não veem quem está entregando essa comida. Talvez esse exemplo dos hikikomori seja o maior extremo do que seja viver dentro do escapismo, do isolacionismo, do círculo mágico. Então esse exemplo do círculo mágico, do hikikomori, ele vem também associado a uma outra questão do êxodo virtual. Essa palavra, essa terminologia, ela serve para explicar o quanto cada vez mais busca-se viver, busca-se passar o tempo fora da realidade. Aliás, como Jean Baudrillard já havia apregoado, em busca da hiperrealidade. Isso me lembra um meme que circula em comunidades de videogame, um menino olhando pela janela e falando o quão a vida real era sem graça em comparação à vida virtual. Então, você tem um ambiente onde o som ele é mais instigante, propositadamente modulado por algoritmos, as cores são mais vivas e a hiperrealidade acaba sendo
muito mais atrativa do que a própria realidade. Acaba tendo muito mais motivos de se viver nessa hiperrealidade do que na realidade. Gostaria de propor uma reflexão em relação aos jogos, aos videogames, conforme eles são representados no cinema, nos filmes. Então a gente tem O Sétimo Selo, do Ingmar Bergman, a gente tem a ópera rock Tommy, do The Who, a gente tem filmes como Tron, como Jogos Vorazes, como Jogador Número 1, e tantos outros filmes que colocam o protagonista, o jogador, dentro de um jogo. Invariavelmente, o herói, o vencedor desse jogo, é aquele que quebra o jogo, é aquele que quebra o círculo mágico. Então, tal como uma Matrix que precisa ser destruída, que o protagonista que vive ali imerso a uma hiperrealidade precisa fugir, o herói, dentro de narrativas ligadas ao jogo, ele vence o jogo quando ele consegue quebrar o jogo, quando ele consegue escapar do círculo mágico e assim recuperar a sua vida.